Nós temos visto por esses dias, até na segunda-feira, quando a pastora Fã me mandou mensagem, eu buscando ao Senhor o que Ele gostaria de falar conosco. Aleluias. E na terça-feira o Senhor veio confirmando através do estudo da palavra do Senhor. Eu sempre digo isso, você que não está vindo, venha estudar a palavra do Senhor. Amém? E eu acredito que de manhã foi falado alguma coisa sobre isso e o Senhor vem falar novamente nessa noite sobre mudança de mentalidade. Amém, irmãos? Aleluia. Então está escrito assim, Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. Tome seu assento, mas continue dando ouvido à voz do Espírito Santo. Aleluia. Amados irmãos, nós temos acompanhado, a obra do Senhor, aquilo que Deus tem feito ao longo desse tempo. E algo, acredito eu, que Ele está relembrando nós. Ele não está falando nada novo, Ele está nos relembrando. Porque com certeza muitas vezes Ele já falou e nós não demos ouvido. Amém? E essa questão da mudança de mentalidade, na terça-feira, quem estava aqui, vocês acompanharam o pastor falando sobre a nação de Israel. Aquele povo saiu com a mentalidade do Egito e não pôde entrar na terra prometida, irmãos. Apenas seus filhos entraram. E é isso que o Senhor quer falar com a gente nessa noite, mentalidade de filhos. Quem sabe você está na casa do Senhor já há algum tempo, mas ainda você serve ao Senhor com algumas ressalvas, você ainda não entendeu o papel que você ocupa. E nessa noite eu quero, perante o Senhor, trazer alguns versículos que traga a nossa memória, irmãos, o lugar que realmente nós ocupamos, o lugar que foi conquistado por nós naquela cruz do Calvário. Nós vemos que através do pecado do jardim do Éden, de Adão e Eva, nós perdemos essa posição, lançamos diante de Satanás. Mas através do sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que desde antes da fundação do mundo, já havia esse propósito, nos restituir como filhos. Não sei se você crê nisso. Talvez você está aqui e você ainda não aceitou Jesus. Essa é a noite de você aceitar Ele. Porque em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então se você não aceitou Jesus ainda, essa noite é a tua oportunidade de você ter um pai. Quem sabe você tem um pai ausente aí na tua vida. Você pode ter um pai que nunca vai te abandonar, que é o nosso Deus, amém? Então a criação geme esperando que os cristãos vivam a sua verdadeira identidade. Se os irmãos puderem colocar a hora para mim, irmão, só para mim não me perder, fazendo favor. Então tá bom. Irmãos, a criação geme, por quê? Vocês têm acompanhado o mundo, vocês têm visto as nossas igrejas, eu digo nossas igrejas no mundo, estão lotadas. Mas por que não há uma mudança, irmãos? Por que não há uma mudança nas vidas das pessoas? Porque muitas vezes elas entram dentro de uma igreja e elas não entendem o papel que elas ocupam. Se nós entendêssemos realmente o sacrifício pago por nós na cruz do Calvário, seria diferente. Então aqui a Bíblia diz em Romanos que a criação, a natureza aguarda que nós nos manifestamos. Porque, irmãos, nós não precisamos de um melhor presidente. Mas a culpa é do cara. Não, irmãos, a culpa é nossa. Nós criticamos muitas vezes, mas somos nós que estacionamos errado numa vaga de um cadeirante. É eu que jogo o papel na rua ali. Um filho de Deus não faria isso, porque ele estaria cuidando daquilo que o pai dele criou. Vocês concordam, irmãos? Quantos estão entendendo? Então nessa noite o Espírito Santo quer trabalhar em nosso coração, quer mudar a nossa mentalidade. Quem sabe você, mas eu sou um servo do Senhor. Seja um filho. O servo não sabe o que o pai quer, mas o filho está ali sempre junto. Aleluia. A criação sofre as consequências do pecado desde a queda do jardim. Ela anseia por redenção, anseia que os filhos de Deus se manifestem.
Se você é filho de Deus, se manifeste. Que você possa ter a tua casa melhor. Quem sabe você está batendo cabeça por aí e falta você ser filho. Quantos aqui são filhos? Todos? Né? Quando você está na casa da tua mãe lá, Tota. Mãe, mãe, posso pegar esse pedaço de bolo na sua geladeira? Ela não faz isso, irmãos. A Tota come tudo ainda. Brincadeira. Né, irmãos? Por quê? Ela é filha. Ela entendeu o papel que ela ocupa. E nós muitas vezes estamos tratando o Senhor como um Deus muito distante, que está lá nos céus apenas, e que se nós errar, Ele vai nos castigar. Não, irmãos, Deus quer ter contato. Nós já ouvimos várias vezes, Deus quer ter contato com a gente. Contato. Não é uma loucura, por exemplo, você ver o Criador nos criar e depois querer morar dentro de nós? Você já parou para pensar que maluquice isso? Por quê? Porque Ele anseia estar com a gente, anseia ter tempo conosco. Então o que o Espírito Santo tem falado nessa semana comigo, mais forte ainda, e tudo, né, veio confirmando, que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Com certeza, você respeita o teu pai, honra teu pai e tua mãe. O Senhor também você vai respeitar, você vai honrar Ele. Mas você vai querer passar tempo com Ele. Vai mudar a tua postura. A Bíblia vai dizer para nós aqui, que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Em qual região? Nas celestiais. Então se nós ainda andamos por aí batendo cabeça, sofrendo, é porque nós ainda não chegamos nas regiões celestiais. Falta nós adentrarmos, entendermos. Ah, irmão, mas eu estou batalhando, estou sofrendo, esse diabo é ruim. Irmãos, esqueça o diabo. Se você se preocupar em ter momentos com o teu Deus, a Bíblia diz que todas as coisas Deus vai fazer em nosso favor. É que você está olhando para o lado errado. Nós estamos olhando para o lado errado. Nossa, que batalha, irmão, que diabo sujo. É sujo mesmo. Mas o Senhor Jesus falou, eu já venci. Agora é eu e vocês aqui, ó. Se vocês estiverem comigo e o Pai estiver em vocês, nós vamos ser um. Não foi essa a oração dele de João 1,17? Então, como eu disse lá, né, João 1,12, e deu-lhes o poder, o direito, né, se o Rogério quiser colocar para nós, está fazendo favor, Rogério? Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Se você creu nele, ele deu autoridade, deu esse direito, foi conquistado para nós. Então pegue, é direito teu, é direito meu, amém? Ah, mas ninguém me ama, né? Todo mundo é contra mim, Tiago. Aqui no meu serviço vocês me perseguem. Ué, você não cansou de ir nos encontros, ouvir palavras? Mexe com quem tem pai. Você já não cansou de ouvir isso? Mas o que nós precisamos, irmão? Nós precisamos colocar em prática. É isso que o Senhor quer trazer para nós. Precisamos colocar em prática. Nós acabamos de cantar que, Senhor, longe de Ti não vale a pena existir. Quer dizer o quê? Que se eu estou longe dele, eu só estou existindo, quando você poderia estar vivendo. Irmãos, Deus tem muita coisa para fazer nessa terra ainda. E Ele quer que nós participamos. Quantos daqui gostariam de participar do que Deus vai fazer? Eu também quero, irmãos. A questão é que eu preciso me enquadrar naquilo que Ele quer fazer. Né, irmãos? É que sempre a gente é egoísta, a gente quer que o Senhor faça por nós. Ele está esperando que nós se manifeste e sonhe com Ele, os sonhos dEle. Porque Ele diz o que, ó? Né? Deleita-te no Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. A questão é que nós queremos só o desejo do nosso coração, irmãos. Não, eu quero uma casa nova, quero um carro novo, quero um emprego ali na Volvo, oh, aleluia, né? 30 mil de PLR, irmãos. Mas quem sabe não é a Volvo, quem sabe Jesus quer te colocar numa empresa onde você tem almas para ganhar lá para Ele. E talvez você não vai ganhar os 30 mil de PLR, mas aquilo que Ele colocar na tua mão vai ser mais do que suficiente. A questão é que nós estamos olhando para o lugar errado. O Paulo dizia assim, eu olho para Cristo, é o meu alvo. Por quê, irmãos? Se eu olhar para o lado,
É guerra, é perseguição, é Roma matando gente, né, estuprando crianças, mulheres morrendo. Mas quando ele olhava para Cristo, ele falava: poxa, até o que eu aprendi eu considero como nada, para que a excelência seja dele. Irmãos, existe uma palavra que diz que nós carregamos um tesouro num vaso de barro, para que a excelência seja dele. Irmão, você acha que Deus não sabe que nós somos miseráveis? Mas muitas vezes Ele quer ouvir de nós. Chegar na presença dEle e realmente lançar o nosso coração e falar: Jesus, eu não sou nada. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir. Né? Nós precisamos chegar diante dEle e realmente reconhecer. Ah, mas eu não sou digno, irmão, de fazer isso. Irmão, ninguém é digno. Ninguém é merecedor. Não espere alcançar algo do Senhor porque você merece, porque você nunca vai merecer, e muito menos eu. Nunca vamos merecer nada, irmãos. Imagine quantas e quantas vezes alguém chegou a anunciar o Evangelho para nós e muitas vezes nós tocamos a pessoa dali. Eu não quero saber nada de crente. E o Espírito Santo... Aí de repente um dia você está lá, o pastor Tiago, né, contou aqui, alguém chegou e fez um convite: vamos para a igreja, Tiago. Você consegue explicar o porquê que você aceitou aquele convite? Ah, irmão, eu vim para Jesus porque eu estava arrebentado. A maioria das vezes é assim, né? Mas por que nós estamos arrebentados? Porque o Senhor está para cá, nós estamos indo para lá. Então, veja lá, irmãos, esse foi um propósito do Senhor desde o início da criação. Efésios 1, do 4 ao 11, o Rogério vai estar colocando para nós. Aleluias. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo entendimento. Aleluia. E nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Aleluia, irmãos. Então vocês vejam, irmãos, era o propósito do Senhor que através de Jesus nós fôssemos alcançados. Quem sabe você não sabe ainda por que você está aqui. Fomos elegidos nele antes da fundação do mundo, para que através de Cristo fomos adotados, irmãos. Todos vocês já aprenderam aqui na nossa terça-feira, no estudo, que nós não éramos povo de Deus. Nação de Israel, a nação eleita, tirado com mão forte do Egito. Mas vocês também viram que no deserto, que era um momento de passagem, né, segundo os mais conhecedores, 11 dias de caminhada. Os caras viveram 40 anos e não aprenderam. Semana passada o pastor Zé leu, né? Todas essas coisas ficaram como exemplos. Exemplos para quem, irmãos? Para nós. A história se repete. Vocês perceberam isso já? A história se repete. De um povo que foi tirado de mão forte, nós fomos alcançados do mundo. Mas quem sabe estamos rodando 40 anos. Irmãos, eu vi algo esses dias e eu fiquei impactado ali com aquilo e fiquei pensativo. Se você faz algo para Deus só esperando um retorno, se o diabo te oferecer algo maior, você vai trabalhar para ele. Eu falei, meu Deus. O filho, irmãos, ele sonha com aquilo que o pai está fazendo. Ah, mas muitas vezes não vai vir presente. Estou trabalhando para o meu pai. É a casa dele. Aí muda tudo, irmãos. Aí você é um ofertante, um dizimista, com alegria. É para o meu pai. Ah, mas e se faltar? Não. O meu pai é o dono de tudo. É ele que sabe o que eu preciso. Irmãos, eu fico impressionado. A roupa
Deus cresceu no deserto, né? Você acha que Deus não se importa com aquilo que você veste? 40 anos, sapato crescendo, roupa crescendo. Mas o que o Senhor nos chama a atenção, os filhos entraram. Aqueles pais que tinham uma mentalidade de apenas servos, trabalhavam no Egito, vinham com aquela mentalidade, eram bons trabalhadores, mas não de filhos. O Senhor queria, vocês lembram? Deus falou para Moisés, avise eles que eu quero conversar com eles. Na primeira vez que Deus desceu, o que aconteceu? Deus o livre, Moisés. Fale você com Deus e nós não queremos morrer. Irmãos, muitas vezes é necessário nós morrermos. Morrermos para as nossas vontades, para os nossos desejos, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então veja lá. Temos saudade da nossa velha vida, né? Sempre brinco com o pastor Tiago, a gente tem a oportunidade de trabalhar na mesma empresa, então tem um certo tempo a mais do que vocês. Né? E a gente sempre fala, poxa, os caras tinham saudade da cebola, do alho. Mas quantos de nós não temos saudade daquela velha vida de sair num bar ali? Poxa, no outro dia você está arrebentado. Uma ressaca, filho da mãe. A família destruída. Os filhos crescendo, olhando, vendo um pai que não tem futuro nenhum. Que futuro vai ter a tua família, a tua casa? O Senhor tem algo novo para que nós possamos experimentar, irmãos. E no dia que você tiver uma mentalidade de filho, você vai falar, meu Deus, isso não era nada. Aqueles que um dia já puderam experimentar ter Deus como um pai, sabem o que eu estou falando. E você saber que tem alguém que está olhando por você. Irmãos, esqueça as pessoas do mundo. O problema, né, pastor, é que nós queremos ser amados pelo mundo. Jesus foi, o mundo vos odeia. Né? Nós estamos sempre querendo agradar as pessoas. Vocês perceberam isso? Mas o que vão pensar de mim de ser um crente fiel? Irmão, eu digo a você, a Bíblia diz na igreja de Atos, que quanto mais aumentava a comunhão e a forma que os filhos iam servindo ao Senhor, dia após dia Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então essas pessoas precisam que nós nos manifestemos. Você seja filho na sua casa, seja filho no seu trabalho, por onde você caminha, no trânsito. Ele quer que eu seja um filho, né? Tem um filme, acho que até um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Quando você for tomar um tipo de atitude, o que será que Jesus faria nesse momento? Se você não souber, venha na palavra, né? Se você já está mais íntimo dele, pergunte a ele. Pergunte, Senhor, o que o Senhor faria? Com certeza o Espírito Santo já vai ter. Amém? Então, Romanos 8,17, somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, esses somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Você está sofrendo por Cristo? Amém, irmãos? Ninguém está sofrendo por Jesus aqui? Vocês estão faceiros então, hein? Tome cuidado. Né? Também com Ele seremos glorificados no Senhor, né? Então, irmãos, é promessa para nós, promessa, né? Quem sabe você está naquele diazinho assim que você fala, poxa, você não sabe da minha vida, amanhã eu preciso fazer tal coisa, ou aconteceu algo comigo, eu não preciso saber, mas aquele que sabe todas as coisas está aqui. E sabe o que ele precisa? Ele precisa te libertar você de você mesmo. Você está se prendendo. Irmãos, o diabo já identificou que se ele mexer na nossa mente, ele não precisa fazer mais nada. Ele te lança você num quarto fechado, numa depressão, se ele tocar aqui na tua mente. Agora, quando vier todas essas coisas, essas setas dançando, sou filho de Deus. A qualquer momento as trombetas vão soar e eu vou sumir daqui. Traga a tua memória aquilo que te dá esperança. Porque, irmão, se nós fôssemos olhar pelas circunstâncias desse mundo, com certeza eu já teria desistido. Porque o mundo é ingrato. O mundo destrói as nossas casas. O mundo não quer que você tenha a tua família. Mas quando você olha para Cristo, você fala, a qualquer momento eu vou sair daqui.
Eu vou sumir deste mundo, vou reinar com Cristo no milênio. Aleluia, tenha essa mentalidade na tua vida. Pelo amor de Deus, acorde. Não queira passar a tua vida dentro de uma igreja, simplesmente, mas como eu preguei da vez passada, mas eu estou fazendo a obra. Irmão, não basta, não é só isso que Deus tem para nós. Agora, quando eu tenho a mentalidade de filho, eu estou sonhando com meu Pai. Cada alma que vai sendo salva, eu vou me alegrando. Nós temos, amados irmãos, a parábola do filho pródigo, vocês conhecem, é demais de conhecida. E nós temos um filho que estava ali imaturo. A Bíblia vai dizer que se o filho foi imaturo e ele receber a sua herança, ele não tem nenhuma diferença do escravo. Por quê? Ele não sabe nem como usar. E aquele filho pegou e foi gastar no mundo tudo aquilo que o Senhor falou, não, essa aqui é a tua parte. Mas quantos, igual a mim e você, que quem sabe tem pego essa parte da herança que o Senhor tem nos dado e tem gastado lá fora? Sinto lhe dizer, aquele pai não foi atrás do filho. Se você está aqui nessa noite, erga a tua mão e agradeça a Deus por ter pessoas que estão indo atrás de você ainda. Naquela parábola que Jesus contou, o pai não foi atrás. A Bíblia diz que todos os dias ele ficava olhando. Qualquer momento meu filho vai voltar. Mas ele não foi atrás. Então não desperdice. Não desperdice. Quem sabe você ainda não recebeu grandes coisas, porque ainda você não amadureceu. Não amadureceu ainda. Mas o Senhor quer te levar a um nível maior. Amém? E por outro lado, irmãos, temos aquele irmão mais velho. Ficou dentro da casa, vivia com o pai. Quando o que estava chegando, poxa, tá vindo o cara que desperdiçou tudo. Era para o abençoado ter se alegrado. Quantos que estão, quem sabe, dentro da casa do Senhor, quando vê alguém que está retornando, está vencendo novamente, começa já a participar das coisas e Deus começa a restituir. Não merece. Não é digno de ter essa sandália no pé de volta. Ô irmãos, o pai disse assim para ele, era para nós estar, vamos se alegrar hoje, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Você está entendendo, irmãos? Esse meu filho estava morto e reviveu. Então nós precisamos ter uma mentalidade de filhos sarados, curados, libertos, de filhos que estamos vivendo o propósito de Deus para as nossas vidas, para aqueles filhos que vão morar no céu, que vão morar, que se alegram com o pecador que se arrepende, mas que também entende que, assim como o pai disse, tudo isso aqui, meu filho, é teu, é você que nunca quis. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia está falando para nós, ele trouxe tudo, nos reconstituiu, nos tornou herdeiros e co-herdeiros com Cristo, herdamos todas as coisas, irmãos. Então por que nós andamos ainda padecendo por aí? Volto a dizer, nós estamos olhando para o lado errado. Nós estamos trabalhando por um Deus, aguardando apenas o pagamento. Quando você trabalha na empresa, chegou o dia 5, não cai o pagamento. Ainda até fiz essa pergunta para o pastor Tiago na quinta-feira, né, pastor? Na sexta. O que nós fazemos? Nós vamos no RH reclamar. Quantos estão me entendendo? Quando eu trabalho para o Senhor e eu não recebo ali, o que eu faço? Vou reclamar para Ele. Será que quantos de nós não temos feito? Mas eu sou teu servo, trabalho na tua obra, Senhor. Cadê o meu pagamento? Não caiu. E o Visa Vale? Vale Mercado, cadê o Vale Mercado, Jesus? Irmãos, o filho não precisa nada disso. Porque ele vai se assentar à mesa com o pai, não vai faltar nada para ele. Mas eu não tenho carro, o pai vai dar carona, filho. Pode deixar que o pai te leva. Não é assim, pastor Tiago? O Tiaguinho hoje ainda não pode assumir a responsabilidade de vir sozinho de lá para cá. Mas o pastor Tiago traz ele. Não é assim, não é diferente, irmãos, com Deus. Meu filho, você não pode ir sozinho ainda. Eu vou te levar. Comece a viver isso, irmãos. Comece a sonhar com isso. Você é daqueles que pega a palavra do Senhor e começa a sonhar, viajar por aí. Irmãos, é extraordinário a palavra do Senhor. É extraordinário quando nós entramos na palavra do Senhor.
E veja como Deus faz para nos ensinar. Chegou o jovem rico, Jesus disse para ele perguntou para Jesus: o que é necessário que eu faça, bom mestre, para ser um salvo? Obedece a lei, né? Honra teu pai e tua mãe. E ele, né? Mas já tenho feito isso desde a minha juventude. Jesus não reprovou ele, irmãos, ele não estava mentindo. Ele realmente deveria ser um cara top. Aí Jesus disse assim: mas vai lá, vende o que você tem e reparta com os pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste, aborrecido dali, né? Porque era dono de muitas riquezas. Mas Jesus, ele nos ensina. Aí ele sai dali com os discípulos, vai para a casa de quem, irmãos? Logo à frente, depois ali, vai para a casa do Zaqueu, um cobrador de imposto, né? E o Zaqueu chega e diz o que para Jesus? Jesus, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vendo e, né, os meus bens, ali 4 vezes mais eu restituo as pessoas. Irmãos, segundo, né, as pessoas mais entendidas, 4 vezes mais a lei pedia. Mas quando Zaqueu fala: Senhor, e a metade dos meus bens eu dou aos pobres, Jesus fala: hoje chegou a salvação a essa casa. Ele entendeu. Mas Jesus queria ensinar os discípulos. E ele faz assim com a gente, irmãos. Ele vem nos ensinando para que nós possamos aprender. Mas nessa noite o tempo corre demais. O Senhor, ele quer nos libertar de nós mesmos, irmãos. Quem sabe como eu disse, nós estamos olhando para o lado errado. Estamos prestando atenção naquilo que não era para nós prestarmos. Você possa abrir o seu coração, né? Logo mais os irmãos vão estar colocando um louvor. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, fala: irmão, realmente eu estou preso. Tenho me travado, não consigo ver Deus como um pai, porque no meu passado eu não tive meu pai. E eu não consigo olhar para Deus como um pai. Quem sabe essa é a noite de você ser liberto, de você realmente ter o nosso Deus como um pai, sair daqui vitorioso, olhando aquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Amém, irmãos? Então se coloque de pé neste momento. Se coloque de pé, nós estamos já partindo para o final. E leve essa palavra com você. Não deixe que o diabo roube isso de você. Durante esse tempo Deus tem nos alertado, tem nos trazido à memória que nós somos filhos do Senhor. Feche teus olhos, peça para o Espírito Santo falar com você, tocar naquilo que quem sabe você precisa ser mudado, aquilo que você precisa realmente ser liberto, aquilo que você precisa realmente ser tratado. Quem sabe vai doer neste momento, mas vai ser importante para todos nós.